dia, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui mais uma vez para fazer uma contação de história, tá? Nós estamos realizando aqui algumas atividades e nessas atividades vem a trabalhar conto de fadas. Eu particularmente falei isso para os meus alunos, eu gosto muito dos contos de fadas. Eu acho que é o tipo de texto que faz a criança soltar a imaginação, né? Tem os heróis, príncipes, princesas, castelos, bruxas, fadas, toda essa magia, né? Que encanta as crianças. E também aqui eu quero colocar, como eu acabei de falar, esse tipo de texto faz a gente soltar a imaginação e nos leva a conhecer também que, soltando a imaginação, a gente pode contar várias histórias de outros jeitos. Por exemplo, vamos colocar nos filmes. Tem a Branca de Neve e os Sete Anões. E foi recontada essa Branca de Neve e os Sete Anões com o filme Espelho, Espelho Meu, que nós que já somos adultos conhecemos, né? Tem a Julia Roberts como a bruxa da história, né? E também nós temos a história da Bela Adormecida, aonde se vê também o outro lado da história contada pela Malévola, né? E aqui então hoje a professora quer colocar para vocês duas versões de uma história. Todos vocês crianças conhecem, obviamente, a história dos Três Porquinhos, tá? Esse tipo de livro aqui a professora gosta para vocês que estão no primeiro ano, que estão começando a aprender a ler e escrever. Ele tem, olha, as letras maiúsculas, tem pontuação, olha aqui, ó, o travessão que aparece quando o personagem vai falar. Aqui, deixa a professora encontrar aqui, tem um outro tipo de pontuação aqui. Bom, enfim, tem o ponto de interrogação, que é colocado quando se faz uma pergunta, né? Dá para aprender aí o espaço entre as palavras. Vocês colocando o dedinho nas letras maiúsculas, vocês vão aprendendo a ler e a escrever. Bom, aqui tem, vocês estão vendo, tem a história dos Três Porquinhos, que todo mundo conhece. Eu quero contar para vocês hoje a verdadeira história dos Três Porquinhos, que é a história dos Três Porquinhos contada de uma outra maneira. Quem conta essa história é o lobo. E eu vou ler para vocês. Então vamos lá. Em todo mundo, as pessoas conhecem a história dos Três Porquinhos. Ou pelo menos acham que conhecem. Mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a verdadeira história, porque ninguém jamais ouviu o meu lado da história. Eu sou o lobo, Alexandre T. Lobo, mas pode me chamar de Alex. Eu não sei como começou esse papo de lobo mau, mas está completamente errado. Talvez seja por causa da nossa alimentação. Ora, não é culpa minha se os lobos comem bichos engraçadinhos, como coelhos e porquinhos. É apenas o nosso jeito de ser. Se os cheeseburgers fossem uma gracinha, todos iam achar que você é mau.
eu estava dizendo, todo esse papo de lobo mau está errado. A verdadeira história é sobre um espirro e uma xícara de açúcar. Esta é a verdadeira história. No tempo do Era Uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para a minha querida e amada vovozinha. Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito. Fiquei sem açúcar. Então, resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada para o meu vizinho. Agora, esse vizinho era um porco. E não era muito inteligente também. Ele tinha construído uma casa de palha. Dá para acreditar? Quero dizer, quem tem a cabeça do lugar não constrói uma casa de palha. É claro que, assim que eu bati, a porta caiu. Eu não sou de ir entrando assim na casa dos outros. Então chamei: Porquinho, porquinho, você está aí? Ninguém respondeu. Eu já estava pronto para voltar para casa sem o açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Foi quando meu nariz começou a coçar. Senti o espirro vindo. E inflei e bufei. E soltei um grande espirro. Sabe o que aconteceu? Aquela bendita casa de palha desmoronou inteirinha. E bem no meio do ponte de palha, o primeiro porquinho, Mortinho da Silva. Ele estava em casa o tempo todo. O lobo e o porquinho morto aqui. Seria um desperdício deixar todo aquele presunto em excelente estado no meio daquela palha toda. Então, eu comi. Imagina o porquinho como se fosse um grande hambúrguer dando sopa. Eu estava me sentindo um pouco melhor, mas ainda não tinha a minha xícara de açúcar. Então fui à casa do próximo vizinho. Esse vizinho era irmão do primeiro porquinho. E ele era um pouco mais esperto, mas não muito. Tinha construído uma casa de madeira. Toquei a campainha da casa de madeira. Ninguém respondeu. Chamei: Senhor porco, você está em casa? Ele gritou: Vai embora, lobo, você não pode entrar. Eu estou fazendo a barba das minhas bochechas rechonchudas. Eu tinha acabado de pegar na maçaneta quando senti um outro espirro vindo. Inflei e bufei. Eu tentei cobrir a boca, mas soltei um grande espirro. Você não vai acreditar,
Mas a casa desse sujeito desmoronou igualzinho a do irmão dele. Quando a poeira baixou, lá estava o segundo porquinho, Mortinho da Silva, palavra de honra. Na certa, você sabe que a comida estraga se ficar abandonada ao relento. Então, eu fiz a única coisa que tinha de ser feita. Comi de novo. Era o mesmo que repetir o prato. Eu estava ficando tremendamente empanturrado, mas eu já estava um pouco melhor do resfriado. E ainda não conseguiram aquela xícara de açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Então eu fui à casa do próximo vizinho. Esse sujeito era irmão do primeiro e do segundo porquinho. Devia ser o crânio da família. A casa dele era de tijolo. Bati na casa de tijolo. Ninguém atendeu. Chamei. Senhor porco, o senhor está? E sabe o que aquele leitãozinho atrevido me respondeu? Caia fora daqui, lobo, e não me amole mais. E venham me acusar de falta de educação. Ele provavelmente tinha um saco cheio de açúcar e não ia me dar uma xicrinha para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Que porco! Eu já estava quase indo embora para fazer um lindo cartão de aniversário ao invés de fazer o bolo, quando senti um espirro vindo. E inflei, e bufei, e espirrei de novo. Então o terceiro porquinho gritou: e a sua vovozinha pode ir às favas. Sabe, sou um cara geralmente bem calmo, mas quando alguém fala desse jeito da minha vovozinha, eu perco a cabeça. Quando a polícia chegou, é evidente que eu estava tentando arrebentar a porta daquele porco. E o tempo todo eu estava inflando, bufando e espirrando, fazendo uma barulheira. O resto, como dizem, é história. Tive azar. Os repórteres descobriram que eu tinha jantado os outros 2 porcos e acharam que a história de um sujeito doente pedindo açúcar emprestado não era muito emocionante. Então, enfeitaram e exageraram a história com todo aquele negócio de bufar, assoprar e derrubar a casa. E fizeram de mim o lobo mau. É isso aí. Essa é a verdadeira história. Fui vítima de uma armação. Mas talvez você possa me emprestar uma xícarazinha de açúcar. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito dessa historinha, desde a primeira vez que eu li, eu acho muito legalzinha. Tá bom? Bom, era isso que eu queria deixar para vocês hoje, ok? Até uma próxima, um grande beijo. Tchau, tchau.